E aí, pessoal, como é que tá a quarentena de vocês? Hoje vamos começar a gente discutir um pouquinho sobre área e perímetro, beleza? Aí vamos iniciar pelo perímetro e acho que tem 3 perguntas muito interessantes sobre o perímetro e vamos discutir o que é. E vamos discutir essas perguntas, né? Pergunta número 1. O que é? O que é o perímetro? Perímetro é você conseguir somar tudo o que está em volta de alguma figura geométrica, beleza? Então, no caso, seria você somar o tamanho da linha do contorno de alguma coisa. Para que serve o perímetro? Por exemplo, no terreno da casa, do apartamento, da onde vocês moram, tem um contorno. Então, se você medir esse contorno todo ele, da onde vocês moram, e somar, você vai encontrar o perímetro. E ele tem inúmeras funções, né? Descobrir o tamanho do contorno. Por exemplo, você vai murar todo um terreno. Vocês compraram um terreno e vai murar. Saber o perímetro do terreno dessa maneira você vai descobrir quantos metros você precisa construir de alguma coisa. Como calcular? Basta somar. Mede e soma. Daqui da figura geométrica, acompanha aqui o mouse, ó. Perímetro, somar os contornos, beleza? Nada além disso daqui. Agora bora aqui ver aqui um exemplo, ó. Isso daqui é uma figura geométrica que eu gosto de chamar ela de mista. Vamos ver se você consegue encaixar alguma por aqui. Não. Daria pra gente encaixar como trapézio? Não daria. Então, vou chamar ela de figura geométrica mista. Quando vocês forem calcular a área, que é nessa aula de hoje, a gente pode passar uma linha aqui, ó. E calcular de 2 figuras. Não vamos adiantar tanto, não. Que é o perímetro. Quero saber só o contorno. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, ó. 4, 5 com 5 dá 14, 3 com 3, 6, 20. Aí, aqui na equação ele colocou muito bem detalhado, 5, 5, 4, 3, 3, somou, deu 20. Ele não deu unidade de medida, por isso que não colocou aqui, mas tem que colocar assim a unidade de medida, beleza? E é uma unidade de medida linear, tipo metro, centímetro, quilômetro, ok? Exemplo 2, ó, o que seria um triângulo isósceles, beleza? Para saber o que é o perímetro, geralmente não tem tanta importância esse tipo de situação. Mas só para a gente acentuar, isósceles que ele tem 2 lados iguais e um diferente. Então, A e C são iguais e B diferente. Qual seria o valor do triângulo isósceles? Ó, 5 com 5, 10. Mais 2, 12. Então, o perímetro dele seria de 12 centímetros. Aqui, nós no exemplo 3, também é bem tranquilo se a gente quiser saber o perímetro. Ó, perímetro de um quadrado. Basta somar os lados, ele tem 4 lados de 6 metros. Se você somar ou multiplicar, vai dar 24 metros. Agora aqui já ficou melhor do retângulo, figura de baixo. 16 com 16, 32, com 4, 36. Com mais 4, 42 metros. Aqui do exemplo 4, já é uma figura um pouquinho mais detalhista. Então bora de pouquinho. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados, a gente só vai somando. 5 com 8, 13, com 6, 19, com 7, 26, com 10, 36, com 8, 44, com mais 8, 52 centímetros. Só foi somar. Pronto, acabamos já aqui a parte do perímetro. Vimos aqui alguns exemplos muito simples, basta somar. Agora vamos discutir a área. O que é a área? A área, quando a gente fala sobre as figuras, ó, a área ela nada mais é do que a parte interna. Então vamos aqui pelo exemplo 3, vamos descobrir a área. Qual seria a área? O contorno é o perímetro, a parte de dentro ela é a área. Quando a gente vai medir, por exemplo, um apartamento, vamos dizer, a área do apartamento é medida em metros quadrados, que é a área que você pode construir. Aí aqui para que serve essa área? A área ela tem essa serventia para você saber todo o espaço que você tem. O espaço pode construir, você pode construir uma piscina, você pode, se for fazendeiro, você pode criar gado, pode criar algum bicho. Serve para situações. Como calcular? A gente sai multiplicando de acordo com as regras. As unidades desmedidas. As unidades desmedidas são unidades de medidas quadráticas, beleza? E como se calcular, voltando, já como são sempre dadas em unidades quadráticas, a gente sempre vai multiplicar 2 unidades, uma pela outra. Aqui são algumas equações, ó. A do quadrado tem 2 ideias. O pessoal vai chamar de A ao quadrado ou de L ao quadrado, que seria lado vezes lado. A do triângulo retângulo
base vezes altura dividido por 2, base aqui e altura. A do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Retângulo, base vezes altura. E o paralelogramo, também base vezes altura. O paralelogramo é você dar uma achatada em um retângulo. E o círculo, πr ao quadrado. Π é aquela constante, muito famosa, tem aquele 3,1416, por aí vai. Que a gente geralmente arredondou para 3,14 ou para 3,15, depende muito da questão. E o raio por exemplo, você pega uma linha e divide uma circunferência ao meio, o raio é metade dessa linha. E sim, raio de bicicletas ajudam. Ó, aqui a gente tem o exemplo 1. Nesse exemplo 1 vai ficar mais aqui mesmo de maneira teórica. Ó. Aqui é um retângulo. Qual é a equação do retângulo? Base vezes altura. 10 vezes 5, 50. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, 50 centímetros quadrados. Aqui ele é um triângulo equilátero. Tem uma equaçãozinha para ele, beleza? A gente vai usar pouco ainda aqui, mas é bom vocês terem conhecimento. Equilátero quer dizer igual. Então, são triângulos com os 3 lados iguais. O que é que a gente faz? L ao quadrado, que é o lado ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3 dividido por 4. Essa é a equaçãozinha dele, certo? Aqui está como fazer, só para vocês anotarem aí e ter sempre isso em mãos. Agora aqui eu quero saber a área dessa figura, que é dessa questão que nós vamos discutir melhor. Ó, vamos aqui para o point. Aqui eu tenho várias figuras geométricas, então eu vou dividir assim, ó. Dividir uma parte e eu vou dividir outra parte. Aqui eu vou chamar de área 1. Aqui eu vou chamar de área 2. E aqui eu vou chamar de área 3. Quem é aqui a minha área 1? Ó, isso é um retângulo, tá? Eu tenho aqui base e aqui eu tenho altura. Então, área 1 eu vou ter base vezes altura. Novamente, quem é minha base? Agora aqui a gente tem que usar as artimanhas. Ó. Quem é a base? 3 centímetros. Então eu tenho 3 vezes 10. Quanto é que vai dar 3 vezes 10? Eu vou ter da área 1, 30 centímetros quadrados. Quem é a área 2? Vamos deixar a área 2 para o final. Vamos lá fazer aqui a área 3. Ó, a área 3, ele é base 2, ou 3, como queira chamar, não vai mudar nada, que é multiplicação, vezes 2. A área 3 vamos ter 6 centímetros quadrados. Vou apagar aqui só para a gente anotar no cantinho. A gente sabe que equivale 6 centímetros quadrados. Pronto. Agora falta a gente calcular esse pedaço. Ó, eu sei que daqui para cá tem 8, mas eu quero saber só esse pedacinho aqui, ó. Se eu sei que daqui para cá tem 3, ele não está aparecendo, então aqui vai sobrar 5. Então, a área 2 vai ser a basezinha dele aqui, 5. E essa altura? Como é que eu posso descobrir? Eu sei que daqui para cá tem 10, certo? E eu sei que aqui tem 2, aqui tem 3, então aqui tem 5. Então, 5 vezes 5. Eu vou ter 25 centímetros quadrados. Então, eu tenho 25 centímetros quadrados, eu tenho 6 centímetros quadrados e eu tenho 30 centímetros quadrados. Só vou somar. 25 com 6, 31, com 30 dá 61. Então, resposta das nossas continhas aqui que a gente brincou
vamos encontrar 61 centímetros quadrados. Vou fazer aqui um 6 mais bonitinho. Pronto. A área interna, tá? Que é a área, no caso toda a área interna, né? A área aqui dessa figura pode ser até um apartamento mesmo, num bloco, ok? Então, a área de construção pode ser construída 61 centímetros quadrados, no caso que seria de uma planta, tá? Professor, por que quadrado? Porque é sempre produto, ó, de duas unidades. As unidades têm que ser iguais, tá? Se tiverem diferentes, vocês transformam e colocam a mesma. Multiplicação centímetro com centímetro a centímetro ao quadrado, gente. E qual foi o fio da questão aqui? A dica. São figuras. Aqui é uma figura que não tem uma fórmula pronta para ela, não é uma existência, não posso dar um nome concreto. Mas eu pude dividir. Eu vi que deu para dividir aqui em 3, né? No caso, eu dividi em 3 retângulos, né? De tamanhos diferentes, mas não deixam de ser retângulos. Usei a equação do retângulo, a fórmula do retângulo, que é base vezes altura, e resolvi tudo. Certo? Achei bem tranquilo essa daqui. Aqui é a correlação entre as áreas e os perímetros. Novamente que o perímetro são os contornos e as áreas são as partes internas, ó. Qualquer coisa no vídeo depois vocês deem uma pausa e vocês anotem aí, ok? Da circunferência a gente vai separar umas aulas só para elas, certo? E para a gente concluir nossa aula de hoje, né, toda a situação que estamos passando, fiquem em casa. Para não ficar agoniado, vocês estudem bastante, leiam muito. Não saiam de casa para quase situação nenhuma, ok? Em breve a gente tá junto. Um abraço.